Graça e paz, meus irmãos, uma boa noite. Eu venho aqui, através desse vídeo, para falar algo que certamente falará contigo. E se não falar contigo, é importante que você compartilhe esse vídeo, porque ele falará ao coração de alguém. Então, quanto mais compartilhamentos tiver, não porque eu quero aparecer, eu quero ser notado, mas que essa palavra ela vai chegar em pessoas necessitadas, a pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. E eu venho aqui deixar esse vídeo para que fale ao coração de alguém de forma profunda e penetrante. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 12, versículo 33 do Evangelho de Mateus, que ali Jesus Cristo, ele muito gosta de falar através de parábolas, e ele utiliza mais uma parábola ali. Ele está falando com um fariseu, e ele utiliza de mais uma parábola para ensinar aquele fariseu. Jesus Cristo, no capítulo 12, no verso 33, ou melhor, no versículo 33 de Mateus, ele vai falar acerca da árvore que dá frutos bons e a árvore que dá frutos ruins. Ali, Jesus Cristo, ele vai falar sobre que nós podemos conhecer a árvore pelo fruto que ela dá, que não é possível uma árvore boa dar frutos ruins, assim como não é possível uma árvore ruim dar frutos bons. Mas além dos frutos da árvore, eu queria te levar a uma outra atmosfera de pensamento. Eu queria te conduzir agora a uma outra linha de raciocínio concernente à árvore. Pois quando eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo bradava na minha alma. E eu faço agora, através desse vídeo, isso, eu faço questão de estar compartilhando com os irmãos aquilo que o Espírito Santo ministrou em mim. Tá? Nós olhamos para uma árvore e nós vemos ela crescer. Só que ao mesmo tempo que aquela árvore ela está crescendo na vertical, ou seja, para cima, na parte que nós não estamos vendo, ou seja, embaixo da terra, a raiz dela também está crescendo na mesma proporção. Por que isso? Se a árvore ela está crescendo e a raiz dela não acompanha aquele crescimento, a árvore ela não fica alicerçada, a árvore ela não tem base, e a partir daí qualquer circunstância adversa tomba aquela árvore, ou seja, uma ventania, um empurrão mais forte, uma força mais forte contrária à força do caule daquela árvore. Se ela não tiver base, não tiver uma raiz, ela cai, ela tomba. Então daí a importância de, na mesma proporção que a árvore ela cresce para cima, ela cresce na vertical, a raiz dela se expande, a raiz dela vai aumentando de tamanho. Mas nós não vemos o crescimento da raiz, nós vemos o crescimento da árvore. Mas o crescimento da árvore, isso é muito importante salientar e ser repetido. O crescimento da árvore é gerado pelo crescimento da raiz. Ou seja, primeiro a árvore ela cresce embaixo, para depois ela crescer em cima. A árvore ela não cresce primeiro em cima para depois crescer embaixo. Primeiro ela se sustenta, ela tem base, para depois ela crescer em cima, florescer e dar frutos. Pois bem, entendido até aí, eu avanço. A parte de cima da árvore, a parte que nós vemos, né? O caule, os galhos, as flores, as folhas, elas vão crescendo. E a partir daí, a partir desse momento que a parte de cima ela vai crescendo, observe que a parte de cima da árvore, para crescer, ela não encontra impedimento. O que poderia ser um impedimento para o crescimento dela é o ar, porque o ar está envolvendo a parte de cima da árvore, a parte visível da árvore. Mas ao contrário, o ar ele não causa um impedimento para a árvore crescer. Pelo contrário, o ar estimula o crescimento da árvore.
Em contrapartida, a parte de baixo, que é a parte sustentável da árvore, a parte que segura ela em cima, encontra barreiras o tempo todo para o crescimento. É aí que eu quero chegar, meu irmão. São as barreiras que a parte de baixo encontra para gerar crescimento em cima. Se a parte de baixo da árvore, a raiz da árvore para de crescer, a parte de cima também para. Mas a parte de baixo da árvore, a raiz, ela não para de crescer. Ela não se detém pelos obstáculos encontrados. Quer ver o primeiro obstáculo que a raiz ela encontra? É a terra. A terra é o primeiro obstáculo para a árvore, para o crescimento da raiz. Porque a terra ela está solidificada. A terra está junta, a terra está de forma uniforme. E a árvore, a raiz da árvore, ela vai entrando pelo meio da terra. Ela vai como escavando a terra. Ela vê aquela barreira, mas ela não se impede, ela não para de crescer por conta daquela barreira. Ela não para no primeiro obstáculo, ela continua a crescer. Ela vai entrando pela terra dentro ou pela terra fora, e ela continua o seu crescimento. E enquanto ela não para, enquanto ela não desiste, enquanto ela persevera no crescimento e na ultrapassagem desse obstáculo, a parte de cima vai florescendo, a parte de cima vai crescendo, a parte de cima vai ficando cada vez mais vistosa. E aquilo que ainda seria uma barreira para ela, que é a terra, ela pega os nutrientes da terra para deixar a parte de cima mais florida, mais bela, mais atraente, mais bonita. Ou seja, meu irmão, não pare na primeira barreira que você enfrentar. A Bíblia nos fala que no mundo tereis aflições, mas não desista, não pare, porque Cristo venceu. E se Cristo venceu, nós também venceremos. Não desista no primeiro obstáculo que você encontrar, meu irmão, porque se você não parar, se você não desistir, enquanto você está se alimentando daquilo que seria um obstáculo para você, a sua parte espiritual, enquanto você está alimentando a sua parte espiritual, que a princípio é a sua parte não visível, é a raiz da árvore, é aquilo que a gente não vê, meu irmão. A sua parte externa está florescendo, você está falando, está abrindo a boca, e através da sua boca está saindo frutos bons. Olha só como é que você é a perfeita comparação da árvore. Olha só como a nossa vida ela se compara a uma árvore. A raiz da árvore a gente não vê, mas ela se alimenta da terra, daquilo que seria um obstáculo. O nosso espírito, a princípio a gente não está vendo, mas se você estiver alimentando o seu espírito com a palavra de Deus, se você estiver alimentando o seu espírito com coisas boas, com coisa concernente ao reino dos céus, o que vai sair através da sua boca, o que vai resplandecer através da sua imagem, são frutos bons e agradáveis, que chega às narinas do Senhor com cheiro agradável, meu irmão. Você pode mudar a vida de pessoas pelo aquilo que você fala, mas para você falar aquilo que vai mudar a vida de pessoas para o bem, porque você também pode falar para mudar para o mal. Mas se você estiver se alimentando de coisas boas, do Espírito de Deus, se você tiver, como que se alimenta do Espírito de Deus? É buscando orientação aqui, ó, através da palavra, é orando a Deus, é pedindo orientação, sabedoria, para que Ele te guie pelo caminho que Ele quer te levar, meu irmão. Não para, não desista no primeiro obstáculo, porque esse primeiro obstáculo, ele servirá como alimento para você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu já sinto a presença de Deus aqui falando contigo, meu irmão. Essa palavra é direcionada a você. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus. Aleluia, Santo Espírito de Deus, obrigado, Senhor. Aleluia. E vamos continuar. Tem um obstáculo que a raiz da árvore encontra,
que esse obstáculo pode trazer dano para ela. Esse obstáculo, ela não age como ela agiria na terra. Esse obstáculo é a pedra. A raiz, muitas das vezes, no meio do crescimento dela, tem uma pedra no meio do caminho. E quando essa raiz ela encontra aquela pedra no meio do caminho, ela até para por um momento. E eu fico me perguntando, como a raiz age quando encontra uma pedra? Será que ela tenta furar a pedra para continuar o crescimento dela, continuar reto no caminho dela? Só que a raiz é viva. A raiz é viva. E para ela perfurar a pedra, para ela perfurar aquela pedra, ela se machucaria. A raiz, para perfurar aquela pedra, ela se machucaria, ao ponto de talvez nem conseguir furá-la. Então a raiz é inteligente e nos ensina de novo. A raiz ela não tenta furar a pedra. Sabe o que a raiz faz com a pedra? De uma forma simples, vagarosa, de uma forma não agressiva. A raiz ela vai envolvendo a pedra. A raiz ela não para o crescimento, mas ela não arranca a pedra do lugar e ela nem perfura aquela pedra. Ela envolve a pedra. De forma que aquela pedra, quando se dá por si, se dá por conta, ela está completamente envolvida pela raiz da árvore. A raiz envolve a pedra e continua o seu crescimento. A raiz não para de crescer. Lamachúria cantarai, amatu cantarai. A raiz ela não para de crescer. A raiz envolve a pedra. Muitas das vezes, meu irmão, na tua caminhada, no teu crescimento, tu vai encontrar pedras que estão no meio do teu caminho, que você pode até tentar querer tirar, pode querer tentar arrancar, pode tentar querer perfurar essa pedra. E sabe quem é essa pedra? Muitas vezes é o teu esposo, é a tua esposa, é o teu filho, é um parente próximo, é um amigo próximo que tenta te tirar do caminho do crescimento, tenta te tirar do caminho de Deus. E você, por muitas das vezes, pensa, meu irmão, eu tive essa palavra num momento de tribulação, meu irmão. Num momento de tribulação, num momento de problema, foi onde Deus me deu essa palavra. Muitas das vezes, diante de um problema que você pensa, mas eu quero crescer, eu quero seguir nos caminhos do Senhor, e eu tenho uma pedra no meio do caminho, então é mais fácil eu arrancar essa pedra do meu caminho para que eu continue o crescimento. É Deus falando para você, meu irmão, não arranca a pedra do caminho, não tenta furar a pedra, porque se você furar a pedra, você vai machucar a pedra, mas você também vai se machucar. Aquilo que você fizer contra a pedra também vem contra você. E muitas das vezes você pode nem conseguir furar a pedra. E você vai se frustrar, se magoar, se machucar, meu irmão. Então a árvore nos ensina novamente. A raiz da árvore nos ensina a como agir quando há uma pedra no meio do caminho. Não tente arrancar a pedra do meio do caminho. Não tente perfurar aquela pedra. Simplesmente envolva aquela pedra. E como que você envolve aquela pedra? Com a palavra de Deus. É orando, é jejuando, é buscando cada vez mais uma santidade daquele que é santo. Você não é santo, meu irmão, você busca uma santidade daquele que é santo, meu irmão. Se santifica. Porque quanto mais tu buscar, quanto mais o teu joelho tiver em chão, quanto mais tu clamar ao Senhor, você nesse momento pode não se estar dando conta, mas no mundo espiritual aquela pedra está sendo envolvida pelaquilo que você está proporcionando e você não está parando de crescer. O que você está fazendo, meu irmão, é não estar se machucando e nem estar machucando aquela pedra. O que você está fazendo, meu irmão, é estar envolvendo aquela pedra. E quando aquela pedra menos se der por conta, ela está completamente envolvida, mas envolvida não por você, envolvida pelo poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, meu irmão, é a que transforma, a que liberta, a que salva, a que cura.
Aleluia! Aleluia! Aleluia, meu irmão! Não arranque a pedra do meio do caminho, porque esta pedra, e aqui eu finalizo, esta pedra, que hoje pode estar sendo uma pedra de tropeço para você, ela ainda será a mesma pedra que você colocará embaixo da sua cabeça para você repousar, assim como Jacó fez. Jacó colocou, ele deitou sobre uma pedra, e quando ele dormia sobre aquela pedra, ele sonhou. Sabe o que isso significa? Que Jacó estava tendo um sono bom, um sono tranquilo. A pedra não perturbou o sono de Jacó. Enquanto Jacó dormia com a cabeça naquela pedra, ele sonhava com uma escada que ia do chão, que ia da terra até os céus, e por essa escada ele via anjos subindo e descendo, meu irmão. Hoje tu vai ter uma experiência nova com Deus. Não arranque essa pedra, porque essa pedra te dará experiências novas com o Senhor. Ouça o que eu estou falando, recebe essa palavra em nome de Jesus. Amém? Fica na paz.